Olá, pessoal estudioso. No dia 15 de novembro de 1889, nós temos aí o fim da monarquia no Brasil, aonde foi instituído um novo sistema de governo, que é a própria República. Para alguns foi algo extremamente fácil, haja vista a própria situação em que você não tem ali um derramamento de sangue profundo, uma guerra, ou mesmo, como em alguns casos, uma grande revolução onde literalmente muitas cabeças foram cortadas. Foi um momento ali onde você tem realmente a mudança de governo de uma forma profunda da monarquia para a própria república, mas não se apresentou uma grande resistência a essa própria situação que vai ser desenvolvida, criada no Brasil, no qual é o governo que nós estamos vivendo até hoje, onde nós temos aí o sistema republicano, presidencialista. Mas a grande pergunta que nós temos que ter em mente é por que mudou sem que tivesse aí uma revolução, uma guerra para que isso acontecesse, onde simplesmente teve uma mudança, e como eu já tratei, de uma forma relativamente fácil. Era imprescindível que ao longo dos anos a própria monarquia fosse perdendo os seus sustentáculos de poder, ou seja, os seus pilares que poderiam defender com unhas e dentes ali a manutenção da própria monarquia. E nesse contexto, nessa videoaula, ainda que brevemente, nós vamos apresentar alguns desses motivos, não todos os motivos, nem todos os apoiadores que foram decisivos nesse próprio contexto, mas aqueles que são mais significativos porque serão cobrados ali quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo as suas devidas provas. Nesse contexto também é importante nós notarmos, observarmos que essas mudanças vão ocorrer tanto dentro do Brasil, assim como também mudanças que há séculos, isso mesmo, há séculos já vinham ocorrendo no mundo e influenciaram de uma forma decisiva essas próprias mudanças, como por exemplo a própria Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra ainda no período de 1688, acabando com o absolutismo monárquico e instituindo um novo sistema de governo, aonde mesmo sendo preservada a monarquia, o rei ou rainha reinava, mas não necessariamente governava, passando esse poder para o próprio parlamento. Ou seja, acabou a monarquia absolutista na própria Inglaterra. Quase um século depois, nós temos a própria Revolução nos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana, ou, como muitos de vocês conhecem, a própria independência dos Estados Unidos. Quando, nesse contexto, a independência dos Estados Unidos vai se tornar algo muito icônico, muito simbólico para os demais países que vão surgir nas Américas, porque os Estados Unidos logo de cara vão instituir o governo republicano, onde vai ter um presidente, e isso vai ser fundamental como algo que outros países vão também se fundamentar, vão seguir por esse modelo de governo, ou seja, longe da própria monarquia. É também isso no caso da independência dos Estados Unidos, no ano de 1776, se tornando, como eu já bem disse, um marco importante, porque outros países vão acabar seguindo a natureza desse próprio governo, quando, por exemplo, as colônias na América também vão se tornar independentes, ou seja, os países que eram colônias da própria Espanha, como o México, a Venezuela, o Peru, a Argentina e os demais países latino-americanos, que vão seguir por esse modelo de governo, onde você tem também um modelo presidencialista, ou seja, um modelo republicano. O Brasil seguiu ali numa forma de governo diferente quando se tornou um país independente, seguiu pelo modelo monárquico. Porém, é claro que ele está literalmente ali cercado por países e, claro, uma influência nesse contexto de países que seriam republicanos. E é claro, isso chega no Brasil. Então,
É importante ressaltar essa própria independência dos Estados Unidos e o modelo que eles seguiram, assim como também os modelos que vão se seguir nos demais países latino-americanos, que vão influenciar também aquilo que ocorre no Brasil. Mais à frente da própria independência dos Estados Unidos, nós temos a própria Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1789 e que se tornou um marco importantíssimo, decisivo, como influenciador dos demais modelos e governos que vão se seguir ali mais adiante, inclusive ali com os grupos chamados de jacobinos, que eram extremamente radicais e defensores inclusive de modelos republicanos. E não por acaso, grupos que eram mais radicais aqui no Brasil, um século depois, eram também, por definição, chamados de jacobinos, nesse modelo ali aonde vão seguir por um radicalismo de uma república muito mais forte e, em alguns casos, até tendo ideias, inclusive, de serem colocados no Brasil uma ditadura. Mas isso não vem especificamente ao caso para essa videoaula, porque o importante é que, ao longo do segundo reinado, essas influências estão chegando no Brasil, desses conflitos, daquilo que ocorreu lá fora e chega no Brasil. Então nós temos aí o governo de Dom Pedro II, um governo longo que durou quase 50 anos, para ser mais preciso, 49 anos, e ao longo desse governo existiram mudanças imprescindíveis, importantes, que vão provocar inclusive o desgaste do governo dele e aí, consequentemente, o fim da própria monarquia no Brasil. E aí é importante ressaltar a própria Guerra do Paraguai, essa guerra em que o Brasil foi envolvido nesse contexto, participando dela, uma guerra que vai durar de 1864 até 1870 e vai reformular o exército brasileiro, que foi um exército então que, ao participar dessa guerra, foi vitorioso. O Brasil ganha a Guerra do Paraguai, mas se sentiu meio escanteado por algumas ações do próprio governo, quando, mesmo esse exército sendo vitorioso, não vai receber aquilo que eles bem pretendiam, alguns benefícios, algumas vantagens. Isso vai fazer com que grupos ligados ao próprio exército começassem a pensar em um novo estilo de governo, onde eles tivessem, por exemplo, o próprio comando chegando no próprio poder, e aí é onde membros do exército, principalmente esses novos quadros do exército que vão estar entrando depois da própria Guerra do Paraguai, vão começar a defender o sistema republicano, como o próprio Benjamin Constant. Assim como também, ao longo do governo de Dom Pedro II, é importante ressaltar que nós vamos ter também um movimento abolicionista e que vai fazer com que tivesse uma dicotomia, uma divisão ali dos quadros políticos e econômicos do Brasil. Alguns que eram defensores da própria abolição da escravatura viam com bons olhos, claro, as leis que eram criadas no Brasil ali para libertar os escravos, como por exemplo a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, além de outras leis que foram imprescindíveis, como a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, e essa lei importantíssima, muito significativa, que transformou, ou no caso, acabou definitivamente com a escravidão no Brasil. Muito embora, é claro, cabe aqui ressaltar que os problemas não mudou completamente tudo no sentido dos efeitos longevos da própria escravidão, mas é uma lei importantíssima porque acabava definitivamente com a escravidão no Brasil por lei. Vimos aí que o exército ao longo do tempo vai se afastando ali do próprio imperador, da monarquia, dessa ideia de defender a própria monarquia. Esses grupos que ficaram também muito chateados, como os grandes produtores de café, essa elite econômica
que era escravocrata, não todo mundo, mas uma parcela imprescindível desses grupos eram escravocratas, eles também vão ficar chateados porque o império acabou com a escravidão. Outro grupo que é muito importante nesse contexto para acabar com a própria monarquia foi a própria Igreja Católica. O Brasil, desde a Constituição de 1824, primeira Constituição no Brasil, que era uma monarquia absolutista e tinha o poder moderador para definir isso. Além disso, nós temos duas leis que são muito importantes e que estão ligadas diretamente a questões religiosas. A lei do padroado e a lei do beneplácito, que foram colocadas também na Constituição de 1824. E essas leis acabavam dando um controle muito forte do império, no caso do imperador, sobre as instituições religiosas no Brasil. Porém, em 1864, o Papa Pio IX acabou por editar uma lei aonde ele vai fazer uma condenação severa com relação à maçonaria, dizendo que, por exemplo, eles deveriam ser retirados da própria igreja, assim como também não deveriam receber a comunhão. Essa lei, feita ali pelo Papa Pio IX, vai ser mal vista pelo próprio Império do Brasil, e Dom Pedro, utilizando-se da prerrogativa do próprio poder moderador e das outras leis, ele vai dizer que essa não deveria ser cumprida no Brasil e era para permanecer do jeito que estava anteriormente. Ou seja, ninguém iria ser expulso ou deixar de receber a comunhão por ser maçom. Porém, dois bispos do Brasil acataram as ordens do Papa Pio IX. O bispo de Olinda, Vital Maria, e o bispo de Belém, no Pará, Dom Macedo Costa. Esses dois bispos que acataram as ordens do próprio Papa Pio IX e cumpriram as suas determinações, acabaram por ser punidos pelo imperador Dom Pedro II, criando um profundo mal-estar entre a igreja e a própria monarquia. Mesmo quando o próprio imperador, tempos depois, vai recuar e vai libertar os dois bispos que estavam na prisão, ainda assim vai ficar um mal-estar. E nesse contexto, a igreja não iria fazer o que era necessário para, por exemplo, defender as instituições monárquicas no Brasil. Ela vai então se afastar da própria monarquia e, como eu já disse, não vai, naquele momento em que foi necessário defender a monarquia, estar lá junto desse próprio processo, deixando com que as coisas acontecessem. E aí também nós vamos ver ao longo desse período, principalmente a partir de 1870, um quarto componente, que no caso é a formação de grupos republicanos no Brasil, que vão aumentar durante esse período. Como eu já disse, a partir de 1870 começa a ser formada essas instituições republicanas, o Partido Republicano no Brasil, como o Partido Republicano Paulista, depois o Partido Republicano Mineiro e assim por diante, vários partidos de cunho republicano e obviamente são contrários à instituição da própria monarquia. E o aumento desses próprios partidos, desses quadros que estão ligados a esses grupos que são republicanos, vão minando a própria estrutura do império. E ao longo desse período, você tem um contexto em que vão se avolumando essas forças que são contrárias à própria monarquia no Brasil. E nesse contexto, o que está acontecendo, é claro que se vão se avolumando, essas próprias forças contrárias ao império vão diminuindo aqueles que são defensores ferrenhos da própria monarquia no Brasil. Chegando então nesse momento em que teve inclusive a própria libertação dos escravos no Brasil, a partir da Lei Áurea, é importante ressaltar que era o último grande sustentáculo que estaria disposto
a defender a monarquia, literalmente com unhas e dentes. Porém, esses grupos agora também chateados com o próprio fato da libertação dos escravos, começam a engrossar os quadros republicanos. Então as tensões vão se avolumando durante esse período de 88 a 89. O mês de novembro de 1889 já começa a ter um aumento nessas próprias tensões, inclusive com algumas reuniões ali para tramar a própria derrubada do Império. Reuniões como, por exemplo, ali ligadas ao próprio Rui Barbosa, inclusive na sua própria casa, assim como também nos grupos ligados aos quartéis, a esses grupos que estão se tornando cada vez mais coesos e unidos nesse ideal de acabar com a própria monarquia e instituir um governo republicano. Nesse contexto, o Visconde de Ouro Preto, que pretendia reformular o exército, assim como também a própria Guarda Nacional, fortalecendo os quadros da Guarda Nacional e mudando os quadros também do próprio exército, vai acabar provocando ações mais dramáticas ali ligadas a esses quadros militares, aonde eles sabiam que era o momento de tomar o poder, ou nesse contexto não teriam mais a força necessária para que isso acontecesse. Alguns membros desses quadros ligados ao próprio exército sabiam que era imprescindível, como o próprio Benjamin Constant e Rui Barbosa, sabia que era imprescindível fazer com que Deodoro da Fonseca, que era amigo pessoal de Dom Pedro e há muito tempo desejava que ele ficasse no poder até o momento de sua morte, e aí quem sabe talvez mudar para a própria República, era imprescindível para esses grupos que Deodoro se movesse. Por isso, eles vão começar a falar, fazer um boato, soltar uma notícia ainda que mentirosa, de que iria mandar prender o próprio Deodoro, assim como o Benjamin Constant, isso no dia 14 de novembro. E aí, claro, sobre essa própria atitude, aceitando essa ideia de que a possibilidade de que iria ser preso, como era ele mesmo que estaria nesse próprio contexto, ou seja, ele poderia, o próprio Deodoro, ser preso, embora não fosse a realidade dos fatos que estavam acontecendo, era um boato mentiroso, mas acreditando, ele começa então a se mover na direção para, no dia 15, no dia seguinte, depor, tirar o próprio gabinete ministerial, e nesse momento ainda não seria derrubada da monarquia, mas na manhã do dia 15 começa a ter esse movimento e que vai se avolumando e ganhando repercussão, e na própria gritaria de Viva a República, na tarde do dia 15, aí sim já estava sendo proclamada a República no Brasil. Ou seja, é importante ressaltar que no início não se esperava que realmente tivesse a própria derrubada do Império, mas as circunstâncias levaram a essa situação em que vai existir um golpe civil e militar, como o próprio Rui Barbosa, entre outros como Quintino Bocaiúva, o próprio Benjamin Constant, e o Deodoro e Floriano e muitos outros estão envolvidos nessa própria situação, em que, pela tardezinha do dia 15, é proclamada então a República no Brasil. E aí nessa situação, o próprio imperador vai ser mandado embora do Brasil, nesse momento em que foi proclamada a própria República, mas aí vai ficar para outra videoaula onde nós vamos detalhar melhor essa própria saída do imperador e as circunstâncias e a própria República em si, o primeiro presidente, o governo, essas ações que vão se desenrolar, como por exemplo também a segunda Constituição do Brasil e primeira Constituição republicana, mas isso fica para outra aula. Não esqueçam de deixar os seus comentários, é importantíssimo que vocês deixem os seus comentários aí
que nos ajuda bastante a inclusive reformular e rever aí essas videoaulas, inclusive aqueles que pedem por alguma aula diferenciada. Por isso que é importante que vocês deixem aí também os seus comentários na videoaula. Não me prolongando mais, até a próxima então, pessoal!